Fala, galera. Seguinte, estamos aqui no nosso quinto episódio do nosso podcast Osteopatia Científica e hoje a gente tem aqui o primeiro DO honorário de convidado nosso, que é o Dan Gottlieb Pildenweiser. Olha, eu aprendi, eu treinei para falar esse nome. Falei certo, Dan? Deixa com Pilderwasser mesmo, W como V. Pildenweiser. Beleza. E Léo, tudo bom? Boa noite. Boa noite, galera. Estamos aqui com o homem, a lenda, o Dan. Ele Vamos veio. polemizar. Hoje vai ser, o bagulho vai ser louco hoje. Vamos acabar com várias carreiras hoje. Preparem-se. Começando pelas nossas. Se você Vamos ser achava que a gente excomungados. Você achava que a gente tinha alguma reputação? Espere até o final. Ah, hoje tudo vai acabar, cancelamentos vão ocorrer. Aguarde, aguarde. Dan, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu queria te agradecer demais aí por ter aceitado bater esse papo com a gente. A gente está fazendo esse podcast para tentar levar um pouco de ciência e osteopatia para o nosso dia a dia, né? Para colocar a ciência dentro da osteopatia, que às vezes ela está tão distante e ao mesmo tempo ela precisa estar tão perto. Então, queria te agradecer demais aí pela disponibilidade e falar para você se apresentar um pouco para nós aí. Fala aí de você um pouco. Quem que é você? Além de ser o DO honorário. Pois é, eu sou fisioterapeuta aqui no Rio de Janeiro. Em dezembro eu faço 45 anos de formado, então 45 anos de profissão, né? Lutando ainda para me manter ativo, né? E essa luta simplesmente significa estudar todo dia. É exatamente isso. Então, acho que nesses 45 anos, a única coisa eu acho que eu posso dizer de mais elogiosa a meu respeito é que eu acho que eu estudei praticamente todos os dias nesses 45 anos, por gostar de me manter atualizado e justamente gostar dessas conversas, que eu acho que elas são, acima de qualquer coisa, muito produtivas para mim. É essa a ideia. Tem um certo grau de egoísmo aqui nessa história, eu acho que as coisas são produtivas para mim, então eu busco o que é mais produtivo para mim. A gente fez a primeira turma de osteopatia, né, no Brasil em 1986. A gente trouxe o corpo docente da SCOM, da Bélgica, né, Southern College of Osteopathic Medicine, e o grande mentor nosso foi o professor Bernard Keff, realmente uma figura tremendamente importante em toda a minha formação, né, do lado da osteopatia, mas no aspecto também de lidar com pacientes e, e ver, eu acho, a Ô, Dan, saúde de uma maneira diferente. deixa eu te perguntar um negócio já disso. Como que foi essa história? Porque assim, em 1986, como que foi essa história de assim, sou fisioterapeuta, estou no Rio de Janeiro e veio um cara aí da Bélgica para me dar um curso de osteopatia. O que que você sabia de osteopatia quando você entrou para fazer o curso? Nada, Você foi. absolutamente nada. Lembra que nessa época não tinha internet, né? Não tinha Exato, é isso que eu estou absolutamente pensando. nada. Então, a história começou com uma terapeuta. Ela não era fisioterapeuta, então ela tinha essa formação meio de terapia holística e pilates, chamada Inês Fontoura, aqui do Rio. A Inês é que fez todo o contato para trazer a osteopatia para o Brasil, e ela entrou em contato com a AFERJ na época, né, Associação de Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro, e, e quem tomou isso nas mãos junto com a Inês foi o Felipe Paius, né? E, e aí apareceu essa história, que vai ter a formação em osteopatia, tal. Eu não tinha a menor ideia do que era. Felipe veio com essa história, Palmiro entrou na pilha também, tal, e acabou que a gente formou um grupo pequeno e que se comprometeu a seguir com isso.
Nós éramos um grupo bem pequeno. Na época, foi tremendamente caro para nós isso, porque era um grupo pequeno, arcando com seguidas viagens, né, do Bernard aqui para o Brasil, e Quanto, veio. quanto tempo foi de curso? ah, No geral, foram anos que durou isso, né? Porque o Ele Bernard vinha, vinha algumas voltava? vezes. É um pouco parecido com essa formação modular de hoje em dia, Sim. só que, como ele vinha da França, os cursos duravam um pouco mais do que os finais de semana de hoje em dia. E vieram alguns professores da escola. Thierry Collot, ah, o Debru, eu, pelo menos, o Michel Roch, eu me lembro de ter convivido, na época, com uns 4 professores nessa formação. Mas eu não tinha a menor ideia do que E o era osteopatia. idioma? Era francês com tradução consecutiva para o Ah, português. tá. No início foi uma tradutora, porque o Felipe era da nossa turma. Tá, Depois o Felipe começou a traduzir também o curso. tá. Por causa Ele de custo, mesmo, né? ele traduzia isso, ele traduzia e fazia o curso, tal, e foi assim. Mas com enormes dificuldades. A gente não tinha Então, material. só para ter uma noção temporal, vocês começaram a turma em 86, certo? E terminou formado em osteopatia quando? Ah, sei lá, demorou muito. Demorou muito, porque a gente a gente fez, né, a prova de músculo esquelética, mas tudo isso demorou muito, Tá. né? E o DO honorário, eu acho que a gente recebeu em 2000 e, sei lá, 2000 e alguma coisa. E me fala um Vocês, negócio, como é que vocês estudavam nessa época? Porque assim, ó, eu fiz a formação de osteopatia em 2005, terminei em 2009. Eu recebi um DVD com o material da apostila, a gente tinha os vídeos das técnicas, não sei o quê. Como é que vocês faziam para estudar? Cara, as aulas eram dadas na época, né, ou com um retroprojetor ou com slides. O E carrossel, carrossel. tá? Porque E a slide eu gente. só penso que é PowerPoint, não é PowerPoint. Não, não, era o não. PowerPoint antigo. É, o Slide de verdadeiro, né? carrossel. Slide de carrossel, não, não tinha E, computador, e a né? carteira de cigarro Exato. do Bernard para explicar o sacro. Isso, sacro, exatamente. O sacro que torcia para cá, torcia para lá, flexionava, estendia, né? E a gente recebia, o que a gente tinha de material eram as fotocópias do material que era usado no retroprojetor, das transparências. Tá. Tire um. E, eventualmente, a gente tinha os livros quando alguém viajava para fora. A gente não teve suporte nenhum, né, Eu para ia receber perguntar nenhum isso. O tipo de Bernard, quando via, material. não trazia livro, o Thierry não trazia livro para vocês. Não, amigo, não, não, Vocês eram quantos? não. Vocês eram quantos? Cara, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui da galera, pelo menos a que ficou mais. Era eu, Palmiro, Felipe? Rosângela, Adriana, Ricardo, Luiz Cláudio, Carlos, cara que depois eu nunca mais tive contato, mas a gente não era 10. Cara, E essa galera ainda trabalha com osteopatia até hoje, todo mundo, ou já desistiram? Não, eu acho que muitos trabalham. Muitos eu acho que trabalham. Assim, eu não encontrei a maioria deles nos cursos ditos avançados, né? Os cursos Tá. mais de educação continuada, mas eu acho que foi uma galera, tinha o Felipe Paiu também na turma, Sim. claro. E, eu acho que a galera continuou, sim, eu acho que a galera continuou. Não, muito legal, porque Foi um grupo bom, foi um grupo bem unido, foi um grupo bem bom.
Não, e Mas, voltando ao início da pergunta, eu não tinha a menor ideia do que era. é, Exatamente por isso, eu acho que eu fui muito chato com o Bernard no início, né? Com as perguntas que eu fazia, exatamente porque eu não tinha ideia do que era. Então, eu era meio chato, eu acho, do grupo que ficava fazendo perguntas, né? Ah, mas deixa, por que que é assim? Não, por que que você acha que é assim? mas assim, Aquelas coisas. quanto que você aprendeu nessa época da parte porque a gente sabe que a osteopatia tem uma parte filosófica e uma parte prática, né? Então, assim, quanto que foi de filosofia de osteopatia, dos princípios, da história do estilo, não sei o quê, e quanto que foi de prática nesses cursos aí? Foi tudo muito. Foi tudo muito. A gente teve uma parte filosófica, histórica, bem ampla, bem abrangente, e a gente tinha muita prática. O Bernard era um desses caras impressionantes. O Bernard desenhava. O conhecimento de anatomia dele era uma coisa tão fora do normal que ele desenhava tudo, além da habilidade dele artística para desenhar. Fosse quando a gente estava dando a parte musculoesquelética, fosse quando a gente estava dando a parte craniana e visceral. Era muito impressionante, assim. Então, o Bernard foi um professor muito impressionante. Eu Eu acho tive aula, que eu tive aula com o Bernard. você chegou até aula, Léo. Eu tive aula alguns módulos de músculo esquelético, alguns de visceral. O Bernard era uma enciclopédia. Ele era um monstro. Ele passava técnica em cima de técnica. Era uma loucura. Se você não adotasse, se você não gravasse, você se perdia, porque ele passava técnica em cima de técnica. É E era isso. E assim. ele entregava, né? Não É, tinha. Não. Ele entregava tudo que tinha para entregar. ele não Tudo que ficava tinha assim, ah, para vou dar uma entregar. técnica básica. Não, ele dava tudo. Nunca Dava foi um básico, dava cara. avançado. Exatamente. Nunca foi um cara que eu falei assim, nossa, ele deixou de dar alguma coisa. Não, pelo Não, contrário. Eu ele sempre sempre deu achava que ele mais. dava coisa demais. É. Que era coisa demais. É, Mas, cada módulo devia ser aquele bexigão de festa que estourou, e você vê qual bala que você consegue pegar, né? não, era, cara, sim, era E ele tinha, intenso. ele Era tinha uma intenso. coisa de, no meio da aula, ele, de repente, ele parava, não, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Isso aqui, assim, assim, funciona assim, assado, e eu uso uma técnica assim. E não estava no programa da aula. Ele E simplesmente ia ele lá e era um entregava. cara de, ele era um cara de uma prática clínica impressionante, né? Foi um cara que sempre atendeu pacientes o tempo todo. Então, alguns desses caras são aqueles que, apesar de usarem as três piores palavras, né, eu acho, na área de saúde, que são, na minha experiência, eu acho que é um dos caras que, quando ele falava na minha experiência, eu prestava toda a atenção possível, né, porque eu achava que ali tinha alguma coisa que provavelmente um dia ia servir para mim. E esse era um desses caras que eu, quando ouvia isso, não me assustava exatamente. Porque a gente também tem que pensar que era essa nossa realidade na época. Sim, é isso que eu ia Eu, falar, eu, né? eu fui um cara que, por sorte, tive um pai ortopedista. Eu digo por sorte porque era um ortopedista bom, um ortopedista que sabia clínica, um ortopedista médico. E exatamente por quando, no período que eu estava na faculdade aqui no Rio, ele morava fora. E ele teve contato com um fisioterapeuta que em 1977, 78, o cara já tinha feito Maitland na Austrália. E ele trabalhava no hospital com meu pai. Então, esse cara, sabendo que eu estava cursando fisioterapia no Rio, ele ficava falando no ouvido do meu pai. E meu pai começou a comprar livros e me mandar. Então, na época da faculdade, eu já tinha os dois livros do Maitland, de manipulação vertebral e manipulação periférica,
né? Eu tenho esses livros, ainda estão guardados aqui. Tive o livro do Syriacs, e meu pai, na época, assinou para mim a Physiotherapy, a revista inglesa, né, da Chartered Society of Physiotherapy. Então, eu comecei a ler artigo científico na faculdade. Mas E o espera aí, Palmiro, era só ah, você que fazia isso, né? não, era só eu que fazia isso. É. Mas o Palmiro foi meu calouro na Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro. E de imediato a gente teve uma sintonia. Eram pouquíssimos homens nessa época. Na minha sala, a carreira era reabilitação. Tinham duas faculdades no Rio de Janeiro, na época. A Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, que era na BBR, e a Universidade Católica de Petrópolis, que era na Serra. Na ERJ, você fazia vestibular para reabilitação. A partir do segundo ano, era ano. Nesse período não tinha crédito, era seriado. A partir Exato. do segundo ano, você escolhia fisioterapia ou TO. Ah, tá. Nos 50, 3 eram homens. Eram 47 meninas. E uma grande maioria delas foi para TO. Mas a coisa ficou meio dividida. Só que os No três segundo, homens foram para físio. os três homens foram para físio nesse ano. Tá. No ano seguinte, entrou a turma do Palmiro, que eu acho que também tinha 3. E eu acho que um foi para TO. Então, acho que ficaram menos para físio. Então, a gente se aproximou lá. Eu acho que principalmente para da pelada, tinha uma pelada lá na BBR, que a gente jogava com a galera toda da BBR, todo mundo. Tinha uma pelada, sexta-feira, sei lá, ou sábado. E Palmiro veio jogar, porque Palmiro era o famoso Cafu no time lá do Atlético de Monte Azul Paulista. Mas espera aí, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Palmiro em breve vai estar aqui com a gente também. A gente vai Também. confirmar todas essas histórias, então cuidado com o que você vai falar. Vai ter o outro lado, hein? Cuidado. Tudo verdade, tudo verdade. Diretamente de Monte Azul. Monte Azul Paulista, do Atlético de Monte Azul, era o famoso lateral Cafu. Diz, Aí. cara, que ele baixava a porrada lá. Diz que era famoso lá. Não, não passava pelo cara. E a gente começou a estudar, cara. E, e o Palmeiras sempre muito organizado, né, com essa coisa de estudo, né? E, e nessa época, o Palmeiras não falava nada de inglês, né, cara? Então eu tinha que ficar traduzindo e tal. O Palmeiras foi praticamente um autodidata de inglês, cara. Quando as pessoas sempre falavam, é inglês, não sei o quê, eu falei, olha só, se esforça um pouquinho aí que Vai. funciona. E a gente começou a estudar e fazer grupo de estudo, né? Tentando entender o que fosse possível de terapia manual nessa época. Eu sempre falo, eu e o Palmiro, a gente estava estudando o que a gente não tinha dado uma palavra na faculdade, porque na faculdade, nem na disciplina de cinesiologia, a gente deu uma palavra de artrocinemática. Uma palavra. Era 1977. Recursos Isso já terapêuticos existia, pô. manuais, nada, né? Não, nada. Tá. Então a gente começou a estudar, e isso foi desde sempre, né? Mas peraí, E uma coisa. Quando você lê o livro do Maitland, você entendeu? eu entendi. Eu só não tinha ideia do que eram O que aquelas fazer? oscilações, grau um, grau 2, grau 3, Ah. grau 4 mais, Não, porque tal. esse livro é muito bom, né? O livro é muito A bom. parte de avaliação dele, eu lembro que a primeira vez que eu li, eu estava na faculdade. A parte de avaliação, meu, ele fala de um jeito a avaliação que você fala assim: é isso que é para fazer então.
Entendi. O livro é fantástico. Eu considero exatamente o Maitland, a grande contribuição dele, a parte De avaliação. de avaliação, de exame físico. Também Eu acho. tive o livro dele também, comprei na faculdade, cara. O livro Porque, é porque, excepcional. cara, técnica não é nada, e eu estou falando de todas as técnicas. Mas a grande contribuição do Maitland sempre vai ser essa. Avaliação. Vai Sim. ser essa. Isso vai ficar para a eternidade. Como Essas sabe, técnicas, cara. Técnica vem, técnica vai, técnica depende do raciocínio clínico para ela Tá. poder funcionar, mas as ideias básicas do Maitland, elas foram incríveis. Então, assim, e isso, de alguma maneira, né, entre aspas, atrapalhou muito o meu estágio na BBR, porque na medida em que ninguém sabia nada de artrocinemática, quando você imaginava uma limitação de arco de movimento, a sua intervenção era empurrar na direção da restrição. E lendo aquilo do Maitland, eu falava assim, eu não vou fazer isso, porque aquilo fazia todo sentido para mim. Eu falei, eu não vou congelar, né, botar panquecas de gelo no ombro de uma pessoa para, tipo, fazer uma hipoalgesia ali, para eu depois fazer uma carnificina nela. Eu falei, eu não faço isso. Eu tive problemas no estágio. Eu tive problemas. Porque eu falava, eu não vou fazer isso. E era muito complicado, porque você era avaliado, tinha coisas que dependiam de nota, era complicado. E eu falava, não, eu não vou fazer isso. Mas eu também não sabia, eu não tinha certeza nem segurança para fazer aquilo que eu estava lendo no livro. E é muito engraçado nessa época, a história da revista, que todo mundo pergunta assim, não, mas a tua história do Mulligan começou como? Eu falei, bom, começou lendo os anúncios do Brian na revista Physiotherapy, que nas últimas páginas tinha anúncios de tudo, de venda de equipamentos, ofertas de trabalho e cursos. Foi a primeira vez que eu vi o anúncio dos cursos do Brian. Então, que eu não tinha a menor ideia também do que era, e acabou que foram décadas depois que eu tive contato com isso. Mas E é só assim, um qual era, relato que você conhecendo hoje o que você conhece de ciência, qual que era a qualidade desses estudos? a maioria eram estudos de caso e estudos observacionais. Tá. Então, um ou outro estudo era mais um estudo clínico randomizado, tal, mas não era a maioria do que era Não se dava nem muita publicado na ênfase nisso, revista. né, no ensaio clínico nessa época, né? Era Não, muito transversal, observacional. era exatamente isso. Estudo de casos era exatamente isso. Nem mas revisão muito tinha, porque você não tinha uma quantidade Não robusta. tinha material para fazer uma revisão, né? Não tinha. Revisão sistemática, nem pensar. Não tinha, não agora, tinha se você material para para, isso. se você para observar, você que sempre, desde cedo na faculdade, porque você tinha essa condição de ter acesso a uma revista científica e a livros, e quando você olha nesses 45 anos que você está trabalhando e estudando todo dia, no que a gente logrou, o que a gente teve de melhor de fato e aonde a gente emperrou. Olha só, eu acho assim, eu, as pessoas falam, né, de quebras de paradigmas e tal. Cara, em 45 anos, imagina, cara, o que já rolou na minha vida e na minha cabeça, né? Eu já passei por todas essas coisas, de coisas que para a gente funcionavam, porque é aquela história. Hoje, quando a gente fala, não, mas o funcionar, a gente está avaliando medida de resultado, mas não é efeito da intervenção. Mas na época era o que a gente tinha. E, pô, eu fui formado na BBR, que é como a ACD em São Paulo, é uma instituição, né, com pacientes de todos os tipos, né? Eu passei
meu estágio era rodando em todos os setores. Então, eu tive passeios ortopédicos, neurológicos, pediatria, eu passei por tudo, né? Depois eu fiz uma prova para internato, então eu ficava metade do dia no setor para tratamento de TRM e a parte da tarde no setor de neurologia adulto. Ora, de alguma maneira a gente reabilitava as pessoas. A gente reabilitava as pessoas. E isso com o conhecimento disponível na época. Então, eu acho que o que foi mudando é que foi um aumento de oferta de conhecimento. E claro que com a ciência a gente tem um pouco mais de certezas, mas é um pouco mais de certeza, porque a ciência dinâmica e viva como é, as coisas continuam mudando muito rápido. Então foram muitas mudanças nesse período. Eu sempre, nesses 45 anos de profissão, se perguntar assim, onde eu tentei manter a minha sanidade mental e a minha coerência foi tentando ter bom senso, né? Em nenhum momento me deixar levar por novidades, né? E sempre, de alguma maneira, questionando. Ok, isso é novo, mas será que isso é melhor do que o que a gente tinha? Reparem que hoje em dia a gente está num momento que a gente voltou para exercício terapêutico, que era o que se chamava antigamente, cinesioterapia, que era o que a gente fazia, na verdade, em 1977, 78. Então, quer dizer, o papel do movimento, terapêutico ou não, eu nem gosto desse negócio de exercício terapêutico, eu gosto de movimento, não gosto de usar a palavra exercício também, porque eu acho que isso, de alguma maneira, impõe uma disciplina que as pessoas não gostam, né? Então, eu acho que a gente trabalha mais com movimento. O movimento Eu que acho que ajuda, essa né? é, eu acho, o movimento que a pessoa precisa, o movimento que faz sentido para aquela pessoa, né? E que não é igual para todo mundo, né? O que a gente fala, né? Não tem exercício bom ou ruim, tem exercício que é bom para alguém e tem exercício que não é bom para alguém. Não tem É, bom ou ruim, ô Dan, né? você falou um negócio no começo que você é egoísta, que você gosta desses papos assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu sempre falo assim, eu e o Léo, a gente é privilegiado demais, porque a gente vem aqui, a gente conversa, e assim, cada vez que a gente grava um episódio, vai caindo umas fichas, assim, dá uns... E aí a gente vai aprendendo algumas coisas, entendendo outras coisas, caindo ficha. Então, assim, se você é egoísta, a gente é muito mais. Porque a gente ainda chama com quem que a gente quer conversar. E Mas vou eu acho dizer mais, muito. Léo, eu acho que tem que botar o Dan para conversar com o David. Você pega um cara de 40 anos de Mackenzie, como o David é, que já era, não é mais Mackenzie, Não, largou, ó, e bota ele para conversar com o Dan. Meu irmão, a gente vai ficar só assim, ó. não, já vou avisar Vendo esses antes. dois discutirem, velho. Ô Dan, é o seguinte, nós estamos na primeira temporada do podcast. Nosso primeiro convidado foi o David Poulter e a gente vai fazer o seguinte: na segunda temporada, a gente vai ter o terceiro elemento. O que que é o terceiro elemento? Alguém da primeira temporada vai vir para conversar com um convidado da segunda temporada. Então você já fica Tá, aí bacana. guardado que você vai vir para fazer um outro bate-papo. E se a gente casar esses dois, eu acho Meu que nós vamos irmão, ligar a câmera e ficar só ouvindo. deixa os dois conversarem 10 horas seguidas, É velho. só não Contar a história. atrapalhar, Léo. É só não É, atrapalhar. o David contando a história do Mackenzie, o Dan contando a história do Brian, os dois saindo na porrada, depois os dois se beijando. Meu irmão, velho, vai ser Mas assim, loucura, velho. cara, eu nunca vou fazer isso, cara, porque eu não sou mulligan terapeuta. Então, eu não vou passar por esse problema. Eu não sou, eu digo nos cursos Não, isso. nem o David, Não, nem o David se diz não, Mackenzie, O mas David também não é hoje em dia, mas eu ele não é. não Agora, assim, tenho. vocês dois têm história para escrever uma enciclopédia. Eu acho que no grupo de professores, até hoje em dia,
Eu acho que tem muito isso, né? A gente faz questão de dizer isso, né? De maneira nenhuma. Se eu quisesse impor, digamos, essa ideia para alguém, né, de que você poderia ser hooligan terapeuta, eu estaria limitando, né, a ação da pessoa como fisioterapeuta, né? Que Hooligan é acontece muito em legal, alguns cursos hooligan aí, é muito legal, mas é indicado para determinadas situações, para outras não vai ser. como E, tudo. e essa eu acho que é a qualidade que tem que ser desenvolvida no profissional fisioterapeuta. Esse conhecimento, né, do que aparentemente deve ser melhor para aquela pessoa naquele momento. Essa tomada de decisão clínica baseada em raciocínio clínico, em muito bom senso, e não em modismos, em síndrome do último artigo ou síndrome do último curso, né? Eu É, acho que esse é um problema grave que a gente tem. Eu acho a que esse é nossa um problema grave capacidade que de a gente tem. adaptação à necessidade do paciente diminuiu muito nos últimos anos, Mas isso eu porque acho que é uma justamente, falha das escolas, né, Léo? sim, sim, Ah, sim. você falou o que eu ia falar. O grande problema é que hoje a gente tem um negócio assim. Muitos professores de terapia manual, de osteopatia, chegam na sala de aula e falam assim: não, eu resolvo 100% do problema dos meus pacientes com manipulações. Eu resolvo, porque eles precisam vender isso. E aí tá errado. Porque quando a gente vai colocar isso dentro do nosso contexto do dia a dia, do paciente que a gente vai atender amanhã, não dá para fazer só uma coisa. E aí qual que é o problema? O que que o aluno sai pensando? Pô, eu estou fazendo uma coisa muito errada, porque o professor falou que só faz manipulação. Ou o professor falou que resolve 100% da dor do paciente na primeira sessão. Ou o professor falou que faz no máximo 4 atendimentos por paciente. Sabe? E aí vem alguns dogmas, algumas lendas, que a gente que está no dia a dia clínico, a gente sabe que não é real. Só que isso é vendido em sala de aula. Isso é um problema sério. Só que eu não sei quando que isso vai acabar. Porque eu sou um cara que sou contra isso. Entendeu? Só que o problema é assim. Às vezes eu sou uma voz sozinha. E eu tô falando meio que. E a galera tá me batendo ainda por falar. Porque Léus, É para facilitar. Léus, vejam só. Isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa que tinha que ser feita na sala de aula o tempo todo. Exato. É exatamente esse tipo, né, de estudo, né, interativo, integrativo, isso devia acontecer na sala de aula. E é exatamente essas discussões, e ouvir opiniões diferentes, é que, claro, vai construir, né, esse reservatório de informações que, obviamente, depois no futuro vão ser importantes, né? E a maneira de se comunicar, né, e você conseguir se expressar, essas coisas depois faltam no profissional. E eu acho que isso, na faculdade, isso é deixado muito de lado. Eu estava agora em Recife dando Mulligan. Veio uma menina bem boa e ela perguntou para mim sobre curso que ela podia fazer depois, sobre osteopatia e tal. E eu perguntei para ela uma coisa que eu sempre pergunto: você quer fazer um curso de osteopatia ou você quer aprender a manipular? Porque são duas coisas muito diferentes. É. Você vai Exato. entrar numa aventura de cursar osteopatia por 5 anos, né? Ou você quer manipular, que é um curso muito mais curto que você pode fazer. Ela falou, mas eu não sei direito o que é osteopatia. Eu falei, exatamente, esse é o problema. Então, eu acho que aí eu sugeri para ela algumas coisas para se informar sobre a osteopatia. Eu falei, você decide o que você quer fazer. Porque fica essa pressão no recém-formado, inclusive, que ele só vai conseguir se inserir no mercado se Isso. fizer um monte de cursos e tal. E, obviamente, isso não é verdade. As coisas não funcionam dessa maneira. E é muito ruim, né, uma pessoa se comprometer de fazer 5 anos de uma formação e depois, possivelmente, ela chega no meio e fala, pô, não é nada disso, por pura desinformação.
né? Por não saber exatamente o que é. Ou pela forma que isso é vendido para ela. Sem dúvida. Então, é assim, tem uma É, desinformação da pessoa, que eu concordo, mas tem uma indústria de marketing que fala, Muito olha, pesado, se muito você pesado. fizer tal coisa, vai resolver sua vida. Se você fizer tal coisa, vai resolver sua... E não é assim. Uma coisa que qualquer fisioterapeuta, qualquer osteopata pode ter certeza é o que a gente está falando aqui desde o começo. Sem estudar muito, você não vai em nenhum lugar. E sem Vamos estudar começar com certo, o Dan falando, que estudou todos os dias exato, desde que ele entrou na faculdade. Eu acho que, assim, o que esse marketing, que essa pressão, porque você tem uma pressão econômica forte, que hoje você tem custo pra cacete. E o que que os caras fazem? Os caras, eles matam a curiosidade e a capacidade crítica do aluno, levando a ele a praticar só aquilo que é ensinado. O cara, se ele não achar a resposta ali, é porque ele não tem resposta. Então, hoje, é muito fácil, porque, assim, claro, você vai botar um cara para pensar dá trabalho pra cacete. Se você entrega a fórmula pronta, o cara se acomoda. Ele elimina a curiosidade que ele tem sobre o que está acontecendo, ele elimina a capacidade crítica dele de contestar, cara, isso aqui não funciona. Mas não funciona não é porque eu estou fazendo errado, é porque não funciona mesmo. Ele não tem essa capacidade crítica. E o curso mata isso. E não é um curso ou outro, é quase todos os cursos estão fazendo isso. Ele mas, não deixa o mas, aluno pensar fora da casa, igual o Dan falando. Pô, eu estava na faculdade e tive problema. Por quê? Porque, pô, eu vou congelar, eu vou botar gelo no ombro para depois tentar abrir esse ombro na ignorância? Não, não vou, não faz sentido. mas você vê uma coisa, Léo, mas, aparentemente as pessoas estão sendo guiadas para isso. Porque, caramba, a gente está num momento de, cara, a ciência está em tudo. A ciência está na televisão, a ciência está nos jornais, a ciência está nas redes sociais, a ciência está Ela em virou tudo. moda. Ela virou moda. E as escolas continuam não nos preparando para conseguir ler uma análise estatística num artigo, exato. que você não consegue nem diferenciar se aquilo é bom ou ruim. E se a gente for botar a mão na consciência da enorme maioria de nós, todos nós podemos ser enganados pelos estatísticos, porque Com a gente certeza. não tem conhecimento básico de estatística. E, aparentemente, isso é uma falha que as faculdades, obviamente, conhecem, mas não se preocupam com isso, né? Eu acho que, em parte, porque podem perder alunos, que o aluno vai dizer é muito complicado, né? Vai ter um índice de reprovação altíssimo, obviamente, em estatística, provavelmente, né? Porque o despreparo vem de antes. Dan, Obviamente, o óbvio lulante é que a maior parte dos estudantes chegam na faculdade despreparados por um ensino inadequado anterior. E as faculdades, obviamente, não vão privilegiar, não vão, eu Não vão acho que, mas, corrigir essa falha do doar, ensino médio. doar tempo para isso. mas você Então, a acha gente de vê verdade hoje, que tem professor capaz de ensinar isso? Tem tem, isso né? também. Tem que ter, Tem, né? O grande problema mas que eu tem. vejo é a gente não tem material humano o suficiente dentro da profissão para poder ensinar isso como tem que ser ensinado. Não, Então, tem tudo bem, dois mas problemas. É ridículo É, que o fisioterapeuta vai aprender estatística quando ele faz mestrado. pós-graduação estrito sensu. É, é, E é. aí, meu amigo, não tem jeito, porque ele não vai passar na disciplina de estatística no mestrado e no doutorado. Não Não vai. tem tempo, ele não vai aprender. Ali ele vai ter que fazer. Ali ele vai ter que fazer. Não tem jeito. Mas então, se a gente pega hoje, pô, a fisioterapia hoje publica numa quantidade, numa qualidade impressionante. Mas isso não é acessível para a maioria das pessoas. Primeiro, pela língua, a gente continua não conseguindo ler inglês, e depois pela impossibilidade de entender um gráfico. Um gráfico simples. Cara, se a gente tivesse provas de título na área,
Ai, e entrasse, qualquer coisa de estatística, meu amigo, ia ser um horror. ia ser um horror mesmo. Ia ser um horror. Então, assim, a gente tem um problema na educação, né? E que, obviamente, vai se refletir depois quando a gente já está, cara, nesse mercado profissional aí jogado às feras, né? E depois as coisas acontecem. Existem coisas que estão progredindo muito, né? Hoje, quando se fala, né, eu adoro ouvir o Rodrigão falando, né, de saúde baseada em valor, tal. E, cara, a maioria das pessoas escuta aquilo tipo, what the fuck, né? Esse cara tá falando, né? Mas o mundo está caminhando para isso. As fontes pagadoras, elas não querem mais pagar o que não está comprovado pela ciência. E você não consegue discriminar, na verdade, o que está comprovado ou não. Você não consegue entender, né, o que está escrito num artigo, né, numa revisão, num guideline. Então, a gente tem problemas, eu acho que graves, né, na profissão. E a gente começou a falar de ciência, né, voltar para aquele assunto, né, do artigo, né, que a gente estava comentando, né? Com toda a ciência que parece que a gente tem hoje em dia, né, ainda é pouco, né? O investimento ainda em ciência é pouco para algumas coisas, né? Mas essa ciência toda produzida, ela, na verdade, é acessível para pouca gente. Então, isso precisava, né, precisava de uma transformação para isso. E Até, justamente aquilo que a gente sempre fala, isso depende de pesquisadores e clínicos se juntarem, né, conversarem e produzirem, de repente, publicações que sejam mais palatáveis para a maioria das pessoas, inclusive para implementar todos esses novos conhecimentos científicos. Senão, isso vai ser acessível para muito, muito pouca gente. E, na verdade, no final, quem perde vai ser o próprio paciente, né? o paciente. Até porque tem outra coisa. A maior parte dos fundos dedicados à pesquisa está na mão de pouquíssimas pessoas. E essas pessoas é que digitam o que vai ser pesquisado. E aí ele falou, a distância deles para a clínica real do dia a dia, para a variabilidade do paciente, é muito grande. E aí você vê o quê? Variações sobre o mesmo tema. Você vê pesquisas, pesquisas, mais pesquisas, que ficam girando em torno de uma coisa só. Aí você vai olhar quem é que gera o fundo. É um grupo pequeno de pessoas da academia que não abre espaço para coisas diferentes daquilo que ele está fazendo, mas é o que a gente está discutindo. Parece que é aquela história assim, por que a gente vai pesquisar uma coisa que funciona de fato se isso gera o risco da gente perder a nossa fonte de financiamento? E É, uma coisa interessante também de pontuar é o seguinte, por exemplo, quando você fez a formação de osteopatia, Dan, quando eu fiz a formação de osteopatia, não se falava praticamente de ciência dentro do ambiente de osteopatia. Não. E a realidade hoje é completamente diferente. Então, a gente está seguindo num rumo. A gente tem grupos de pesquisa de osteopatia em vários locais do mundo. A gente tem pesquisadores osteopatas dentro de universidades. Então, a gente mudou um cenário. E, por exemplo, algumas coisas, e o exemplo clássico disso é assim: nós três nos matamos para entender a porra das torções do saco. Não foi? Como que foi essa aula para vocês? Pelo amor de Deus, era um negócio que eu falava assim, não Ó, é possível que eu sou retardado nesse nível que eu não consegui entender. ué, Como que a pode minha ser? sensação, foi de ter algum déficit cognitivo, porque Exato. eu nunca entendi. Eu nunca entendi. E eu acho,
né, que assim uma das maiores felicidades da minha vida foi finalmente ter tido a revelação que nada daquilo é real, porque tirou um peso de Foi, mim. foi um Papai Noel às avessas, né? Eu Cara, achava, eu foram achava que eu era vários, burro. foram vários natais, foram vários natais, Eu parava, olhava assim, como é que essa porra tem foram 8 eixos de movimento? vários natais. Não, quando a ciência me presenteou com a informação de que as articulações sacroiliacas em cadeia cinética aberta não se movem mais que 2 graus, em cadeia cinética fechada, que a média é de 0,2 graus, eu ganhei, mas, cara, eu ganhei 10 megacenas. Aquilo tirou de dentro de mim aquela sensação de assim, tu não é tão burro, cara. Calma, né? O problema não era seu. Não era você o problema. Não era eu, É, cara. mas assim, o que acontece? Por que que aconteceu esse negócio? Aqui, ó. Não é um burro, mas é uma vaca. Porque antigamente a osteopatia era ensinada numa. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo, não vou citar o nome do professor da osteopatia. Eu estava numa aula de osteopatia e eu, na minha faculdade, eu tive um embasamento científico relativamente bom. Então, assim, eu li a guideline já no estágio de ortopedia, tal. Então, a gente tinha, esse guideline aqui é de pós-operatório de LCA, vamos aplicar, não sei o quê. Então, a gente tinha essa preocupação. Então, eu entrei na osteopatia com um pouquinho mais de noção de ciência que a maioria da turma entra. E aí, uma das primeiras aulas, o professor foi lá e fez um teste de compressão da sacroiliaca. Aí eu falei assim, professor, qual que é a sensibilidade desse teste? Porque era uma coisa muito óbvia para mim. E aí ele fez assim: não, esse teste é muito sensível para sacroiliaca. Aí eu falei: eu acho que ele não entendeu o que eu perguntei. Aí eu falei: mas e a especificidade? Ele falou: isso, ele é específico para sacroiliaca. Eu falei: meu Deus do céu, ele não entendeu o que eu perguntei. Aí Não, eu fiquei não, quieto porque eu falei assim: eu não vou insistir, porque ele não sabe o que eu estou perguntando. não, Aí eu não. perguntei, depois ele mostrou uma outra técnica, eu falei assim: mas essa técnica tem alguma comprovação? Porque era uma técnica muito louca, daquelas que a osteopatia tem. Aí ele fez assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Jesus precisava de comprovação científica? Você acha que Maomé precisava de comprovação científica? Aí eu fiquei parado olhando e falei: tá, não vou discutir mais. Então, na minha época da osteopatia, e acho que vocês pegaram um pouco, pegaram isso também, era um negócio assim: mestre, discípulo, cala a boca, escuta, faz e vamos. Sim, Só era isso acredita e mesmo. vai. Mas era isso mesmo. Só Era Exato. isso acredita e mesmo. vai. Na osteopatia, eu senti muita arrogância. É. Muito, Símbolo muito. de Deus, né? Tipo, é, tipo assim, não, peraí, como você ousa perguntar Questionar. esse tipo de coisa? Né? Exato. Como assim? Então, isso existiu. Isso existiu, sim. Isso teve. Mas era uma coisa da época. Eu acho que Sim. não era só na osteopatia, era também na osteopatia. Mas era também na fisioterapia. Era, era isso, a ideia de que a sua experiência, a sua prática era uma coisa para ser passada, né, para as outras gerações, isso era uma coisa muito normal, né? Mas também era, Então, era uma época que você tinha, que a gente tinha muito menos ciência, por assim dizer, né? não, Você não tinha, o cara não, ninguém tinha feito um estudo sobre a maior parte do que Ô, acontecia. Dan, a gente outro dia é estava exatamente gravando, isso. não lembro com quem que a gente estava gravando, que a gente falou que assim, a gente queria buscar artigo científico. Eu terminei a faculdade em 2000, o Léo também terminou nessa época. Em 2000. A gente queria procurar artigo científico. Eu tinha que ir lá na Bireme, pegar a revista, Isso. fazer a xerox do artigo, chegar em casa e rezar para ter naquele artigo a informação que eu queria.
Porque às vezes você tirava a xerox do negócio e não tinha a informação que você queria. Você via e falava, puta merda, tem que ir lá de novo. Então eu lembro que E eu ia lá digo, e xerocava, a revista Manual Therapy, revista não sei o quê. Era muito mais difícil esse acesso. Hoje, no computador em casa, você baixa o artigo, vê, ah, não é esse aqui, eu vou pegar outro. Então, assim, hoje aumentou a quantidade de artigos, aumentou o acesso aos artigos, tem muito mais gente publicando, só que ao mesmo tempo a gente vê que o contrário acontece. As pessoas estão usando menos. Sim, mas Apesar da quantidade ter aumentado, estão usando menos. Isso é um eu não mas é problema. diria que estão usando inacessível. menos, eu diria que estão usando mal, porque aí é o Usando seguinte, menos e mal, né? se, se você pega um cara assim, vamos usar o Dan como uma referência. O Dan é um cara que todo mundo conhece. Fala assim, cara, o Dan falou que leu no artigo que puxar a orelha é bom para dor de cabeça. Acabou, velho. Sim, a galera vai puxar a orelha sem questionar. Entendeu? Porque É. assim, o cara que chega e fala assim, eu li 823 artigos sobre esse assunto e eu digo, se você puxar a orelha, vai melhorar a dor de cabeça. E pronto, ele é uma referência que ainda fala que leu um monte de artigo, porque a pessoa não vai ler o artigo, e se ler, vai ler o resumo e acabou, e pronto. Estão Mas, usando Léo, mal. Estão usando, mas estão usando mal. se eu falar, como eu falo nos cursos, né, que o sacro se move 2 graus, um monte de gente olha para minha cara, tipo assim, tá maluco? Como assim? Né? Eu falo, Acabei de isso, entender essa bosta e você vem me falar o contrário. pô, isso é uma articulação. Eu falo assim, isto é uma articulação para não se mover, para não se mover. Se você olha, aí eu ainda falo assim, pelos conceitos biomecânicos, de fechamento de forma e fechamento de força, isso é para não se mover. Mas se eu disser isso só, também as pessoas são capazes de não acreditar. É. Então eu tenho que mostrar o artigo. Eu tenho que mostrar artigo disso. E eu mostro o artigo. E eu mando o artigo. A questão é que, de novo, As pessoas não leem. as pessoas não leem porque não leem Não leem. inglês. Mesmo que elas possam botar no tradutor, sei lá o quê, mas É porque tem preguiça não também. A rola gente, a muito. gente nós somos um povo que não gosta de estudar, isso é a verdade. Falta de hábito. A Acho gente que não é Eu gosta de isso. acho. estudar. Falta de hábito de leitura. Ah. E isso tudo piorou muito, né? Isso piorou. A pandemia piorou muito. Você Não, sabe piorou porque hoje o cara joga no inteligência artificial dessa Isso, o artigo, a inteligência exatamente. artificial traz o resumo do artigo para ele. Pronto. É, Você sabe que exatamente. a primeira Aí parte você do não pensa podcast, mais nada. exato, É. a primeira parte do podcast era o momento nostalgia. E eu acho que foi um puta momento nostalgia, né? Foi, Melhor que esse, nós falamos da história da osteopatia chegando no Brasil, né? E aqui nós estamos com um foi. cara que é o cara da primeira turma de osteopatia formada no Brasil. Só É isso. o Janjo. É o Janjo. O Só isso. Janjo. É o Janjo. Ô, Dan, O Janjo. você mandou para a gente um artigo muito legal de 2024. Eu vou abrir o artigo aqui no compartilhamento de tela e queria que você falasse um pouco por que que você trouxe esse artigo para a gente, o que que chamou a atenção e por que que você queria falar sobre esse negócio. Estão vendo minha tela direitinho? Aí, ó. É esse. Exatamente. Esse foi um artigo que juntou, né, um grupo de experts, né, na área principalmente de terapia manipulativa, né? Tem de tudo aqui, né? Tem físios, tem ósteos, né? Aparece aí embaixo aí, tem Isso. Medicina gente comportamental. de várias, tem tem naprapáticos, então Isso. misturou um monte de gente. Eu acho que tem quiros aqui também, né? E alguns caras assim que obviamente são pesquisadores, O né? naprapáticos é o quê? É o naturopata? Não, naprapatia é uma outra profissão também. Eu não Tem conhecia.
Eu acho que é a mais próxima da osteopatia, a Ah, eu não napropatia. sabia. Foi uma certa dissidência da osteopatia. Ah, tá. Eu não E Vou, tem conhecia. vou ler aqui a definição. Método de tratamento que atribui todas as doenças, alterações dos ligamentos e do tecido conjuntivo. Ah, não conhecia. Primeira vez que quase eu sempre vi esse pensando artigo. muito em alterações de Prazer. movimento. E tem o Sidney Rubinstein, né, que publicou muito de manipulação lombar, né, que o assunto do artigo acabou que caiu muito, né, em manipulação lombar. Tem o Steve Vogel, né, que era ainda, acho que da IJOM. University College of Osteopathy. Ele é da UCO, ele é da UCO de Isso, Londres, UCO. mas estava também como editor da IJOM. Então, juntaram pessoas muito envolvidas na área de terapia. Estão me confirmando que é editor aqui. Eu já estou com Tá, eu já no estou ponto com backup eletrônico? agora. No Eu ponto estou com backup eletrônico? agora. É o ponto eletrônico. Entendi. Ponto Avisa, eletrônico. ô Dan, Eu já avisa o ponto eletrônico que depois a gente vai querer fazer um podcast com ela também, tá? tá Isso. bom. A Então, presidenta. é, Janjo. Vai, Isso. Janjo. Janjo. Então, juntaram nesse artigo, né, pessoas bem envolvidas na área de terapia manipulativa e o questionamento principal foi com respeito ao que eles chamam de desperdício de pesquisa, né? Que é uma coisa que, na verdade, não traz, né? São pesquisas cujos resultados não trazem nenhum benefício para a população em geral, para a sociedade. Caramba, isso se parece com muita coisa que a gente lê hoje em dia. Que você lê o artigo, você até fala assim, você fala, esse artigo foi bom porque ele respondeu à pergunta científica que foi feita. Mas isso é relevante para a sociedade? Isso ajuda a melhorar a vida de alguém? E, infelizmente, a resposta é não. Então, o objetivo do artigo foi esse. E nem sempre esses resultados são por um design, de alguma forma, inadequado, né, ou por uma metodologia inadequada. Isso são motivos de desperdício de pesquisa. Quando você sabe que a sua metodologia ou design do estudo ele não está adequado. As pessoas deveriam saber disso. Mas é claro que hoje em dia isso acontece em grande parte também pela existência das revistas predatórias, que aceitam qualquer tipo, né, de publicação, principalmente quando você paga. Isso acaba confundindo muitas pessoas, porque muita gente não sabe se está lendo um artigo num jornal predatório ou não. E acaba que pensa, caramba, isto foi publicado, deve significar que é bom. Mas aí vem a nossa carência em geral de avaliar a qualidade metodológica, o design de um artigo científico, né? Se esse artigo científico teve uma análise estatística, se nós somos capazes de analisar isso também. Então, são um monte de fatores que contribuem para isso que eles chamaram de desperdício em pesquisa. No caso específico, eles usaram a terapia manipulativa, mas especialmente na dor lombar, né? Acabou que pegou a dor lombar porque é a condição musculoesquelética mais frequente, né, no universo. Se a gente pensar hoje num planeta de 7 bilhões de pessoas,
provavelmente a gente tem 1 bilhão de pessoas sofrendo de dor lombar. E uma boa parte dessas incapacitadas. E nesses anos todos, né, a gente não foi capaz de produzir estudos que mostrassem um caminho de sucesso para isso, tanto para prevenção, como também para a diminuição do impacto da dor lombar. Né? Porque. Ó, um ponto interessante que me chamou a atenção quando eu li o artigo foi que ele colocou como 4 fontes primárias, né, desse desperdício terapêutico, ele definiu como 4 pontos principais, né? Então, ele fala primeiro do que você comentou, né, que é uma pergunta de pesquisa que é irrelevante. Então, assim, é uma Isso. pergunta que foi respondida, mas não muda nada, no final das contas, que ela foi respondida. Aí, aqui eu acho que é o que mais pega nos estudos, que é o desenho do estudo ou a metodologia, que a construção do método é muito ruim, na maioria das vezes. Às vezes você lê um estudo e você fala assim, tá, mas o que que ele quer fazer com isso? Porque acho que parece que nem o autor tem claro o que que ele quis fazer com aquilo. E aí ele fala da falta de publicações, né? E Sim. do viés ou da é o Apresentação Da maneira de apresentação de resultado. comunicação, né? isso, a De comunicação reportar os inadequada, resultados. né, dos resultados. Então, esses 4, se um osteopata, um fisioterapeuta, um profissional de saúde souber identificar esses 4 problemas em um estudo, ele já descarta 80% do que ele tem que ler. Quando ele digita lá no PubMed, low back pain, se ele pensar nesses 4 pontos aqui, ele já descarta 80% do que está lá. Isso que eu E a achei gente vê legal. também, né, Léo? A gente vê a situação que mesmo quando o estudo é importante, quando o estudo é relevante, essa informação não é disseminada. É, É. é. Que Isso é aí outra coisa que, quer dizer, é um monte de problemas, né, que eu acho que esse artigo levantou e que afeta demais, eu acho, né? E aqui a gente não está falando de nós apenas, né, como clínicos, né, sim, prestadores de serviço, né, mas a gente está falando da sociedade em geral, né? A sociedade não recebe esse tipo de informação de maneira adequada. E é muito complicado, né? Então, quer dizer, na verdade, um dos grandes objetivos desse artigo foi esse alerta, né, direcionado principalmente a pesquisadores, né, na área de terapia vertebral manipulativa, né, de que tem que melhorar o design dos estudos, a maneira de conduzi-los e de disseminar essa informação, né? E eles se propuseram a apresentar, né, algumas medidas, né, de ação, né, para tentar melhorar a qualidade isso aqui, e né? a utilidade, exatamente. Puta, essa parte eu achei muito legal. É tipo, ó, escuta isso. É. Exatamente, né? E isso, de novo, quer dizer, precisa da participação de todos os envolvidos. São as pessoas que estão envolvidas, inclusive pacientes, clínicos, colaboradores de pesquisa e com diferentes competências. Isso é fundamental. E, aparentemente, é o que não se está fazendo É assim, nessas pesquisas, é né, aquela até velha agora, história. Você né? atende um paciente com dor lombar. O que que esse paciente reclama para você? Que ele tem dor e que ele tem alguma incapacidade. Então, obviamente, que se você for fazer um estudo com um paciente com dor lombar e você não tiver uma ferramenta de avaliação de dor e de incapacidade, desculpa, o seu estudo não está clinicamente relevante, porque o que o meu paciente queixa é isso. E aí cai naquela história, né, que a gente estava comentando antes, né? E que quando você faz isso, como vai ser, né, o teu acompanhamento, né?
no curto, médio, longo prazo, como você vai saber se aquilo foi eficaz? E a gente sabe que a perda, né, de follow-up, né, de acompanhamento, É muito nesses grande. estudos é enorme, é enorme. E muitos chegam praticamente 50%. Quer dizer, como é que depois você vai ditar conclusões, regras, produzir diretrizes baseado nesse nível de De perda, né, aderência. de acompanhamento? Então, é muito complicado. Então, quer dizer, eles recomendam também, né, que as perguntas de pesquisa sejam relevantes, né, para melhorar o impacto também com uma melhor metodologia e a qualidade de comunicação. Outra coisa que eles criticam, né, e eu, por exemplo, não tinha muita ideia, né, de como isso, do quanto estava acontecendo, né? É que os estudos, né, e as revisões temáticas devem ser registradas antes de começar a coleta de dados, né? Porque É. eles dizem aqui que isso não acontece em muitas situações. E aí depois você fala assim, caramba, você perdeu o controle completo, né, dessa parte do estudo, né? Então, tem que se, né, todo estudo, antes, ele deve descrever, né, com detalhes a metodologia e o plano de análise estatística. Como é que você Isso vai aí a fazer? E aí a gente, gente vê que tem um monte de estudos que não tem nada é, disso acontecendo. isso aí quando a gente faz o treinamento da escala Pedro, tem aquele treinamento para você ser avaliador da Pedro. Eu já fiz aquele treinamento lá. E eles falam assim: você tem que pegar o ensaio clínico e você tem que procurar lá no clinicaltrials.org a data que ele foi registrado lá e a data que começou a coleta. Se não bater, você já fica esperto, porque já deve ter alguma coisa errada. Então, assim, é um negócio que, assim, meu, peraí, quem sabe disso? Entendeu? Quase ninguém sabe desse negócio. Só que, assim, você precisa registrar tudo bonitinho antes de começar a fazer qualquer coisa. Só que não é o comum, a galera sai coletando. Ah, mas precisava registrar. Ah, então vai lá no clinicaltrials.gov, vai lá que registra. Pô, já tá errado. É. E aqui, Não, aqui, ó, a 4. Olha lá, ó. Exato. Ah, o consorte, né? é, O clássico, essa aí você não pode fugir. A 5 também mostra isso aí. Uma coisa que eu vi uma vez, tem uma técnica famosa, não precisa falar o nome para não dar ibope, que a técnica é maravilhosa. E aí a técnica parará, aí de repente não tinha nenhum estudo. Aí de repente publicaram um relato de caso de 3 pacientes com dor lombar que foram tratados com essa técnica maravilhosa e tiveram melhora no questionário SF-36 em 4 atendimentos. Aí eu é, falei, meu Deus do céu, como pode ter tanto erro num estudo só? Porque, primeiro de tudo, se você pegar o SF-36, você vê que ele só pode ser aplicado novamente numa mesma população depois de 4 a 6 meses. Porque parâmetro de qualidade de vida você não vai modificar em um mês. Porque ele tem vários campos de aplicação. Então, e outra coisa, o paciente com dor lombar tem uma alteração de qualidade de vida, concordo. Mas é a queixa principal? Não. Então, como é que você usa isso como ferramenta de desfecho primário do estudo? Isso seria um desfecho secundário, sendo que você pode fazer um acompanhamento desse paciente por 4 a 6 meses para aplicar isso de novo. Então, se a galera às vezes fala assim, não, olha esse estudo aqui, tem várias ferramentas. Tá, essas ferramentas estão dizendo o que a gente faz na prática clínica? O que o paciente procura tem- a gente? Não. Para que adianta, então, ter 50 ferramentas no estudo? Aí eu é, avalio Mas a são inadequadas, sabe? exato. Então, assim, é desenho de estudo, é metodologia. Tudo isso começa a criar mais dificuldade ainda para o clínico que não sabe metodologia de ler, de ter acesso à informação. E aí ele fala assim, pô, mas isso é muito complicado. Por que que isso não é relevante? E você fala, não, não é relevante porque a realidade do seu paciente qual é? É a primeira coisa que você tem que pensar. E eles não estão trabalhando com a realidade do paciente. Esse é o problema. Estão trabalhando com o que é fácil para eles, é diferente. Exato.
com a ferramenta que eles têm acesso. Eu achei interessante, se tu puder subir, eu achei ótimo esse ponto 8, que é uma coisa que, o 8, que a gente até conversou com o Renan, que assim, a gente tem que procurar publicar em revistas que sejam de boa reputação, inclusive estudos com efeitos negativos ou nulos. Isso. Então, assim, Exatamente. se você fez um estudo que, olha, eu estudei uma intervenção X, então, o resultado é que ela não dá resultado. Cara, isso é importantíssimo de você publicar. Você não Avisa pode ter logo, né? vergonha da sua resposta. É. É a E quem vai, resposta é aquela história, quem que científica. ganhou? O Sim ou não paciente, é porque não resposta vai ser sujeito a científica. uma intervenção que não Acabou. funciona. Oi? E não, isso é perfeito. Vamos avisar logo a galera que isso não serve para nada, para Não parar. faz essa porra que não Entendeu? É funciona. isso. Para, ó, esse aqui não serve. Vamos tentar outra coisa. É resultado isso. E aí ele coloca o negative com aspas. Entendeu? Porque Sim, assim, é exatamente esse o problema. Não existe resultado positivo ou negativo. Existe resultado. Você testou uma hipótese e você tem um resultado. Esse resultado deve ser publicado, não interessa qual seja. Só que a galera esconde o resultado que não deu favorável porque ela queria por uma série de problemas. Aí não adianta. o que eu achei assim um pouco assustador é que todas essas recomendações, em princípio, elas não precisariam ser recomendadas, É, porque isso faz parte das regras gerais para você escrever um artigo científico, especialmente se você tiver, no caso aqui, né, estudando mais, fazendo um estudo clínico randomizado, tal, tendo um grupo Sham, alguma dessas coisas. Mas, por outro lado, e eles recomendam isso, né, em vários itens, né, que é você buscar a redução, máximo de redução de vieses, né? A gente sabe como isso é difícil, né? Muitas vezes por conta também de dificuldade de segamentos, né? E aparentemente são opções, né, dos autores dos artigos, né, dos pesquisadores, de às vezes fazerem artigos que vão dar essa exposição muito grande de vieses, né? Então, ok, a gente sabe que isso é uma recomendação, é importante, né? E eu acho que eles encontraram isso muito justamente nessa área da terapia manipulativa, porque a quantidade de artigos com um design ou com metodologia inadequados era muito grande. E isso acabava sugerindo a presença de uma quantidade enorme de vieses. Então, eu acho que esse é um recado, na verdade. Eles usaram especificamente para terapia manipulativa vertebral, mas isso é um recado para todo tipo de estudo científico, na verdade, né, que deveria ter esse cuidado, porque essa é a maneira de você ter uma resposta que possa ter uma aplicabilidade, né, um papel social, e não ser mais uma coisa que serviu para engrossar currículo, né, serviu para preencher página de revista científica, um enorme número de revistas predatórias, né, onde não existe nenhum rigor científico, onde o revisor está ali como uma mera figura, né, onde não há revisão por pares, na maioria das vezes. Então, são cuidados, mas são cuidados básicos que eu acho que a gente devia saber. Mas é interessante isso aparecer como apareceu, com um grupo de pessoas tremendamente influentes na área, né, de terapia manual em geral e de fisioterapia manipulativa em particular, e pensando, claro, como eles pensaram na dor lombar como esse sintoma que, na maioria das vezes, em 85% dos casos, ele não tem uma causa definida, não que não exista causa, mas ele não tem uma causa definida e cria esse impacto
enorme em todos os aspectos, né, na sociedade. Ô, Dan, deixa eu te perguntar um negócio. Eu vejo um problema muito sério quando a gente faz estudos de terapia manipulativa, a utilização do placebo. O que que você considera como clínico um simulador de manipulação? Então, assim, eu quero fazer um estudo onde eu tenho uma intervenção de manipulação e uma intervenção placebo. O que que você considera um placebo ideal para um estudo de manipulação, como pensando como clínico e com o seu conhecimento científico também? Porque eu, de verdade, tenho uma dificuldade grande de pensar o que que pode ser equivalente para o paciente, entendeu? Para não ter o viés do ultrassom desligado, de qualquer outra coisa, sabe? Eu vou dar a minha opinião. E, para mim, não dá para ter. É a É, minha opinião simples. Eu acho, pelo conhecimento atual, toda e qualquer técnica manual produz um efeito que é neurofisiológico. E esse efeito neurofisiológico é hipoalgésico. o toque leve faz isso, né? Exatamente. O toque leve pode fazer isso. Então, encostei na pessoa, e se a gente pensar, cara, a pele é o maior órgão do corpo humano, com uma quantidade enorme de receptores que conduzem impulsos de todo tipo para diferentes áreas do sistema nervoso. Como é que eu vou fazer uma coisa chã sem produzir Criar um tantos efeito. confundidores aí? Exato. Então, eu acho que não. Eu acho que não. Sim. Na minha relativa ignorância, eu acho que não. Eu acho Não que tem não. como. Não tem É como. Eu muito acho que não. difícil, né? Não tem Então, como. eu não acho que esses. E aí é que cai para mim essa história. Será que, conhecendo esses mecanismos neurofisiológicos atuais, todo o conhecimento que a gente tem nesse momento, de que toda e qualquer técnica manual, de alguma maneira, vai ter como resultado um efeito hipoalgésico, se a gente precisa desse tipo de estudo? Tá, é. Se não basta o que a gente sabe sobre isso, né? E eu acho que todo mundo hoje está de acordo que técnicas manuais não corrigem alterações anatômicas, não corrigem má postura, simplesmente vão ter efeitos neurofisiológicos. Eu acho que isso não tem mais discussão hoje em dia, Sim, a não ser que o seu argumento esteja baseado em vozes da sua cabeça ou em crenças, sim. mas não dentro do conhecimento científico atual. É, Então, eu acho que talvez o foco tem que ser para outra parte, mas não buscar o que já é do nosso conhecimento. Técnicas manuais produzem efeito hipoalgésico. Ponto. E nada mais do que isso. E qual deveria ser o foco, Dan? Na sua opinião? Eu, 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 eu não concordo, eu acho, com a queixa principal aí deles no artigo, de que 3,9%, eu acho, né, dos investimentos, né, são destinados para acho que tá para baixo. Espera aí, que eu vou a achar. parte musculoesquelética, né? Eu, eu realmente não, eu não acho que deveria se focar nesse tipo de estudo, não. Eu realmente não tenho nenhuma certeza que mais estudos sobre dor lombar, mais do que já se fez, vão conseguir ajudar muito. Exatamente porque são tantos fatores contextuais envolvidos que é muito difícil a gente conseguir isolar isso, né? Eu acho que a gente já compreendeu
que existem fatores contextuais e que esses são tremendamente importantes, mas nem a gente consegue isolar que fatores contextuais são esses que mais estão associados à dor cervical, à dor lombar, ou seja lá o que for. Então, a gente sabe que esses fatores contextuais, associados à depressão, privação de sono, né? Tem um monte de componentes importantes, principalmente, que repercutem diretamente sobre, principalmente, as dores crônicas, mas é muito difícil, eu acho, que a gente conseguir isolar esses contextos em estudos. Eu não sei, eu não sou um pesquisador, eu não conheço a fundo que tipo de design de estudo pode ser adequado. Eu acho que essa foi a sugestão, né, do artigo, né? Mas, por um lado, a minha pergunta é se mais investimento é que vai trazer melhor qualidade de artigos, ou mais investimento vai trazer uma maior quantidade de artigos de má qualidade. É mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Então, eu acho que isso pode ser Mas uma coisa aí entra importante. naquela história, a maior parte dos fundos está nas mãos de pequenos grupos. E aí talvez também seja esse o problema. Por que que não há uma modificação dessa distribuição desses fundos? Por que que o É, mesmo grupo está sempre recebendo um fundo? eu não sei dizer se tem instituições que têm projetos mais interessantes, né, de pesquisa nessa área e que, por falta de fundos, não conseguem tocá-los. Eu realmente não sei. Não sei disso. Não, não é a minha área de atuação. Mas eu acho que não é dar mais fundos. Eu acho que ali eles fizeram uma queixa, que eu acho que atinge eles pessoalmente, de alguma maneira, talvez, né? A falta de fundos, talvez eles achem que eles têm condições de fazer pesquisas de melhor qualidade, mas com os fundos existentes, essas pesquisas não foram de boa qualidade. Então, eu não sei se é isso. E não foi Não pouco sei se... dinheiro. Só o que eles Sim, relataram aqui foram em 2010, 240 bilhões de dólares gastos com pesquisa em saúde. pois é. Não é pouco É, dinheiro. é uma loucura. Só É. que é isso. Dentro disso, obviamente, tiveram pesquisas relevantes, pesquisas que foram de tremendo benefício, né, para a sociedade, e outros que não. Agora, a quem cabe controlar isso? Né? A quem cabe controlar isso? A gente que lê muito artigo, a gente que está sempre vendo muita coisa atual, diz para mim nos últimos 6 meses, quantos artigos você leu que trouxe algo de produtivo para o que a gente faz? Pois é, mas aí eu diria, Léo, que a gente faz parte dessa minoria que lê. Então, como a gente lê muito, obviamente a gente não pode ter tantos artigos que vão mudar, né, a nossa vida assim tão rápido. Não, mas não digo mudar rápido, eu digo só do ponto assim, é o que eu falei, quantos você leu nos últimos 6 meses? Eu falei assim, cara, aqui tem uma informação útil de fato. Eu acho que assim, as linhas de pesquisa, os pesquisadores, eles obviamente trabalham de uma maneira diferente, com uma visão mais de médio e longo prazo, né? Quer dizer, aquilo que a gente começou, eles começam fazendo uma pergunta para depois fazer a próxima, para depois fazer a próxima, depois fazer a próxima. E é assim que se evolui em ciência. Então, a gente precisava saber, né, como são essas linhas de pesquisa, né, quais são as metas dela. É claro que a gente pode ler, né? É só entrar em qualquer instituição de pesquisa e ver quais são as linhas de pesquisa, procurar os trials que estão registrados. A gente tem, né, como fazer isso. Mas, de novo, essa não é a nossa realidade, né, de clínicos, né? A gente não tem esse tempo.
A gente espera dos pesquisadores que nos informem, né? Da mesma forma que nós deveríamos, né, contribuir, né, como clínicos, também dando informações para os pesquisadores. Isso é uma coisa forte, eu acho, né, desse artigo de agora, né, que é dizer que essa interação entre pesquisadores, pacientes e clínicos é uma coisa fundamental, né? Talvez esse tipo de diálogo fosse uma boa solução. Sei, talvez seja isso. Ô Dan, deixa eu te perguntar um negócio. Você, como professor da área de terapia manual, você acredita que um treinamento específico em manipulação, em alguma manobra específica, por exemplo, o cara quer fazer uma manobra de lombar no estudo X. Você acredita que um treinamento específico de 2 horas, 4 horas, X horas desse cara, antes de realizar o estudo, faria alguma diferença no desfecho ou, no final das contas, não tanto? Porque assim, por que que eu pergunto isso? Porque, assim, Eita. clinicamente, a nossa destreza para realizar a manobra, ao longo dos anos, com certeza modifica. Então, você, quando fez a primeira manobra de manipulação lombar, é completamente diferente de quando você faz hoje. E aí, você acha que isso é a ponto de interferir nos desfechos clínicos dos seus pacientes, por exemplo? Se a gente for responder pelos artigos, a resposta seria não, né? Primeiro, porque os estudos publicados e da forma que eles foram publicados, eles mostram, primeiro, que não existe muita diferença Sim, entre terapeutas mais experientes e menos experientes, e nem com relação a níveis específicos, né? exato. Isso de acordo com os estudos que foram feitos. Eu li bem recentemente, de novo, alguns estudos desses, e eu fiquei com certas dúvidas sobre eles, né? Sobre o que que acontece, se seria a mesma resposta em crônicos e em agudos, porque não foram estudados dessa maneira, Sim, se o que foi feito na lombar e na torácica teria o mesmo tipo de resposta na cervical, que a gente não sabe muito bem ainda. Então, eu acho que acontece o seguinte: na terapia manipulativa existe, como em tudo que a gente faz, estabelece-se uma relação entre duas pessoas, né? E aquela pessoa que geralmente procura o tratamento manipulativo, ou aquela pessoa para quem o tratamento manipulativo é proposto e ela deve estar de acordo, de alguma maneira estabeleceu-se naquele momento uma relação de confiança, entre o paciente e o profissional que está ali. Então, eu acho que a questão da destreza ela é muito relativa. Primeiro, eu acho que ela não tem muito a ver com tempo. Eu acho que tem gente que manipula muito tempo e não tem destreza. E tem gente que você ensina e praticamente você fala: caraca, essa pessoa tem uma habilidade incrível. A questão e que a gente não sabe muito bem pelos estudos, é se essa destreza faz diferença no resultado depois. Então, assim, se você me perguntar, quando eu for me submeter a um tratamento manipulativo, se eu quero uma pessoa com mais experiência, eu quero. Eu quero, mas aí eu digo assim, não é tanto pela manipulação, mas eu sei que aquela pessoa, por exemplo, ela vai saber me posicionar melhor. Ela vai se preocupar se eu estou cômodo naquele momento. Ela vai avaliar se eu estou seguro naquele momento.
Então, tem todos os fatores contextuais envolvidos naquele momento que eu acho que uma pessoa mais experiente vai ter. Mas isso é com relação a qualquer coisa. Então, mas será que se fizer um estudo tentando medir isso, não seria muito mais legal que esses outros aí? Estudos, Percebe? estudos comparando novatos com mais experientes já foram feitos. Não, Foi não, feito. mas essa sensação de comodidade do paciente, por exemplo. Ah, sim, sim, Entendeu? Então, assim, levar a percepção pro paciente, não ficar sim, com o sim, sim, terapeuta um Eu ano de pergunto para o experiência, se paciente: for... você se sentiu mais sim, seguro? Você não se Exato. sentiu seguro? Quem você se Você sentiu sim. mais confiou mais? seguro, o paciente, e qual foi o desfecho que aconteceu? Eu acho que isso seria um estudo legal pra cacete para fazer. Como é que você se Pode ser. sentiu depois do atendimento, Isso. em termos de segurança, de confiança no tratamento? E aí Não, montar eu uma acho, forma de avaliar eu isso. acho, eu acho muito importante trazer o paciente para o jogo. Exato, é isso. Tá? É isso. Exatamente. Avaliar as respostas, avaliar as sensações, eu acho. Você Eu acho. sabe, Acho que isso uma, falta. uma Isso coisa, falta. trocando as ideias com o David, assim, no Twitter, nas mensagens, uma coisa interessante é que, assim, poucas pessoas têm essa sensibilidade de estar ali discutindo, o paciente está ali fazendo a queixa dele, e você interagindo, e ouvindo, e perguntando, e aí poucas pessoas têm a sensibilidade de virar e perguntar assim, mas você acha que é por quê? Por que que você acha que você está sentindo isso? Sim? Você percebe, assim, que isso tem uma importância fundamental na cabeça do paciente? A razão na cabeça dele, do problema dele, aquilo também precisa ser observado. Porque o que a gente vê é que, assim, você vai hoje, você fala, o cara já elaborou ali tudo na cabeça dele, fala assim, não, é isso aqui, aquilo ali, e acabou. Olha, mas eu acho que é isso aqui. Ele não quer nem ouvir. A pessoa pode até estar equivocada na explicação dela, mas ela precisa ser ouvida. E ela precisa ser ouvida Não, e precisa ser cara, esclarecida. o meu processo, primeiro assim, meu processo de escuta ativa é amplo, geral e restrito. É porque você É, leu o Maitland, né? O que eu digo para o paciente, o que eu digo para aquela pessoa no início da consulta é assim: você veio aqui, você me procurou, eu acredito que você tenha uma história para me contar, eu gostaria que você a compartilhasse comigo. É isso que eu falo. E aí escuta, né? Escuto muito e assim é dali que as coisas vão acontecer. ele precisa ser ouvido. Às vezes o É paciente fala assim, dali que vão acontecer. eu vou te contar brevemente a minha Eu história. não vou Não, diagnosticar conta a nada, versão longa. Eu assim, quero ver a né? versão longa, que é ela Né? que é Você não interessante. diagnostica se você não ouviu uma história. E, Ah, e os se você dados deixa o estão ali. paciente conversar, se você deixa o paciente falar, ele vai começar a lembrar de coisas que são importantes. Que na versão curta ele não fala. Porque na versão longa ele fala, para ele não tem importância. Mas você fala assim, ó, mas isso é importante. Todo mundo Ele- bate no peito, né? Todo mundo bate no peito, dizendo, abordagem biopsicossocial, É, modelo Ah, centrado, focado na pessoa, né? sim. Mas começa não escutando. Sim. Aí já deu é. errado, né? Deu errado. Deu completamente errado. Porque a maior parte da informação, sem dúvida, está ali. Porque não é a dor. A pessoa dizer que ela tem uma dor no joelho, a dor de joelho de cada pessoa, obviamente, é diferente, né? Por todos os contextos, por toda a individualidade. Então, se você realmente não permitir que aquela pessoa, né, explique, conte a maneira que ela sente, como aquilo impacta na vida dela, como ela percebe aquilo dentro da realidade dela, como você acha que você propõe a ajudar de alguma maneira, Se nem se ouviu, você não né? tem meios de compreender isso? É, Exato. é. E Se você não está aí, e aí aberto eu a fico entender o pensando, sofrimento pessoal da pessoa, como é que você vai tratar dessa pessoa? pois é, mas aí eu fico pensando nesse modelo também de saúde que a gente tem hoje em dia, que é uma loucura, quando você tem 15, 20 minutos para atender uma pessoa, como é que você dá conta disso exatamente?
não dá conta. Você não atende ninguém. Isso Você foi uma dá questão, uma isso foi uma engabelada. questão do podcast até do Chad Cook com o Adam Mickens, né? Que ele chegou e falou assim, mas Adam, você é um cara do NHS. Como é que você dá conta, cara? Naquele tempo curto que você tem, Alta escutar, demanda. escutar, examinar, né? Educar. Prescrever. Como isso funciona em 15, 20 minutos? Como é isso? E aí a coisa deu uma desandada, né? Porque uma coisa é o que a gente bota em Instagram, TikTok, sei lá o quê. Outra coisa é a vida real. Welcome to real world. Yes, yes, welcome. Vida real. É isso. Então Que a a gente gente vê. sabe que a gente Você sabe sabe como que que o Léo chama isso? Que é um nome que eu adorei, lacração terapêutica. mas É a galera na rede social mandando, nossa, porque eu faço, porque eu aconteço, porque não sei o quê. O cara Tá pega uma todo barra de ferro mundo- desse tamanho, esfrega nas costas do outro. Tá aqui, liberei, tá zerado, bora. É a lacração é, pura. eu não, para mim não dá, cara. Eu nunca Não, prefere consegui. mostrar a meia dele. Nunca consegui isso. A meia vai fazer, se não fizer bem, não vai fazer mal. Pelo menos. Exato. Ah, essa é outra boa, né? Ah, mal não vai fazer. Por Não quê? vai fazer, né? É esse, e aí vem um negócio que é assim, eu lembro. Essa é a desculpa boa, né? Não, mas espera aí, né? Você está me dizendo? Não, então, o problema é, se você criar uma crença no paciente com alguma coisa que você fizer, você está prejudicando. Sim. Essa é a real. Então, não crie crenças no paciente, que é aquela velha clássica que a gente aprendeu na osteopatia. Sabe por que você tem dor lombar? Porque seu ilíaco está mais alto que o outro. Quem nunca ouviu É isso dentro de uma isso, sala de aula? Aí isso, você fala, isso, peraí. isso é uma sacanagem com a pessoa. Exato. Aí a pessoa vai se olhar no Sacanagem. espelho É uma covardia. e ela vai falar assim: Porque olha lá, meu você, filho está desviado você para bota lá. uma ameaça, você bota uma ameaça na cabeça da pessoa. Sua pelve Exato. tá torta. E aí, quando ela tem uma dor, que é normal ter dor, né, cara? Se a gente Sim, simplesmente conversar com as pessoas hoje em dia e disser, cara, dor é um sintoma, não é uma doença. Na maioria das vezes é apenas um sintoma, né? Uma sensibilização, mas, pô. Agora, quando você fala essas coisas, sua vértebra está rodada, seu ilíaco está para frente, para trás, para cima, para baixo, aberto, fechado, seu sacro está torcido, Seu pessoa a, está a doendo. mensagem, a mensagem que você É, passou para aquela pessoa é que quando ela tiver um sintoma, ela precisa daquele mago exato, que vai botar as coisas nos seus devidos lugares. Isso é uma sacanagem com as pessoas. É você uma exato. sabe que sacanagem. É quando muito eu injusto isso. comecei a estudar osteopatia, eu trocando ideia com uma colega umas colegas de faculdade, ela, você conhece fulano, osteopata? Conheço. Nossa, ele é um bruxo, porque ele olha para você, ele descobre tudo que você tem, sem você precisar falar nada. Foi, nossa, o bagulho é louco mesmo, hein? O cara Você deve já ser fracassou, foda. né? Na hora você já fracassou, né? Já não Não, tem Começou e na jeito. errado, né? hora, sabe o que acontece? Quando eu Ah, ouvia isso há muitos anos atrás, eu me sentia, falava assim, meu, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? E eu buscava isso. Eu falava, não, um dia eu vou conseguir fazer, eu vou ver se o que esse cara estudou, eu vou ver o que ele fez, eu vou fazer os mesmos cursos, eu vou não sei o quê. Hoje eu penso assim, puta, eu quero ficar longe disso, né? Então, assim, a gente muda, porque a gente fala assim, não, peraí, eu não quero fazer isso com o meu paciente, isso está errado. Não é assim que funciona. Então, percebe que, assim, olha a evolução que a gente teve, e não foi muito tempo, eu estou falando de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, isso não é muito É, tempo. muito pouco. não, não Assim, é a gente muito tempo. escutou isso lá e falou, meu, Muito pouco tempo. É muito eu pouco quero fazer isso. tempo. Não, mas hoje você fala, não, eu não quero fazer isso. Isso é o que eu não quero fazer. Eu quero tratar meu paciente, eu quero entender meu paciente. E tem, eu não lembro quem foi que falou isso num podcast que eu ouvi, aquela série de podcast da Josp, se eu não me engano. Que ele falou assim:
o modelo biopsicossocial é igual ao sexo na adolescência. Você sabe que existe, você não sabe quem está fazendo, quem está lá não sabe como faz, e todo mundo, no final das contas, acha que conhece. É exatamente isso. Então, assim, todo mundo enche a boca para falar: não, minha abordagem é psicossocial, minha abordagem é centrada no paciente, minha abordagem é não sei o quê. Tá. E o dia a dia como é? Não, eu atendo em 40 minutos. Olha, amigo, desculpa. Se você faz uma avaliação em 40 minutos, você não está fazendo, você não está nem ouvindo o paciente. Porque tem paciente que quando começa a falar, você pode marcar no relógio que não dá 30 minutos, que ele não terminou de contar a história ainda. Sim, sim, sim. E aí? Normal. Totalmente normal. E ainda tem isso, quando eu falo, essa frase que eu falo, a pessoa ainda fala para mim: ih, a minha história é longa. Eu falei: é essa mesmo que eu quero. A longa. Mas é. Exato, é isso mesmo. É essa que eu quero ouvir. E Eu não é quero isso. trailer, né? Eu não Mas sei, eu não conheço é outro ali que você jeito. faz a diferença. Não é na técnica maluca que você vai aplicar. É ali que Eu, você vai fazer a diferença. eu falo para as pessoas: eu não tenho a menor ideia do que eu vou usar na consulta. Quem vai me dizer é exatamente o relato daquela pessoa e eu vou definir o que aparentemente para mim parece melhor naquele momento. Naquele momento. Que eu não sei se vai ser num segundo momento, mas E naquele aí a momento. gente vai ver uma causa e efeito, e na outra sessão a gente vai conversar de novo. Exato. E vamos ver para onde. É isso, Exatamente. É, é isso. Mantenho contato, peço notícia. As é, pessoas têm meu WhatsApp, peço notícias mesmo. Não gosta de Encontra com a marcar pessoa uma na segunda praia. consulta. Não gosto de marcar uma segunda consulta direto. Eu quero saber o que que aconteceu. Sei lá, de alguma maneira você vai fazendo um jeito, né? Assim E, que. e assim você vai organizando e colocando a ciência dentro da sua prática clínica, digerindo as Ah, informações, sem dúvida, sem sem dúvida. colocar aquelas. É assim, vamos digerir as informações junto, vamos entender junto. Isso eu acho que é um modelo real de prática baseada em evidência. Você Não, deixa eu acho, amadurecer as ideias. eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho. Eu não quero ir num médico que não vai me tratar dentro do modelo de prática baseada em evidência. Eu não quero. Então, assim, eu não posso ser assim. Né? A gente entende que tem algumas situações que a gente sabe que as evidências não são de grande qualidade, Sim. ou são poucas, mas ok. Mas ainda assim a gente tem que ter aquela preocupação de, assim, não. Tem coisas que reconhecidamente, eu não sei se elas fazem bem, mas elas têm um potencial de produzir algum dano. E essa eu não vou fazer. Então tem essa questão também, né? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu vou querer gravar esse podcast por muito tempo, porque eu aprendo demais. Esse tempo aqui, assim, a gente tira dúvida, a gente desabafa, a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? E aí uma cabecinha privilegiada que nem a do Dan, com alguns aninhos de experiência, assim, faz uma diferença do cacete, né? é uma coisa que a gente demora a entender. É assim, né? Não é a técnica que ele está ensinando que vale, né? Ele contar o que ele viveu, como ele enxerga o paciente, como ele enxerga a profissão, é que importa, porque ele só faz bem feito porque ele chegou nessa capacidade de acumular essa experiência, entender o que é bom, não para ele só profissionalmente, o que é Eu, bom para o paciente. Então, quando ele eu fala acho assim, que cara, quando eu eu acho que o penso assim, aprendizado é um aprendizado diário, cara, para mim. Eu continuo assim. Cada pessoa, né, que me procura, para mim é um aprendizado. Eu aprendo muito e é exatamente assim que eu vejo. Quer dizer, essa
essa caixa armazenadora de conhecimento, ela tem que ser absolutamente infinita, porque a, a, a a gente não aprende só do que a gente lê, obviamente, a gente aprende de cada relação pessoal, né, que é estabelecida, de cada momento que a gente está, né, com essas pessoas. E não tem coisa que ensine mais. Né? Eu não me considero uma pessoa que trata ninguém. Imagina, isso eu acho que é de uma. Vou usar um termo meio pesado, mas é de uma arrogância intelectual, assim, de você achar que você está tratando alguém. Não é isso. A gente está tentando identificar ali um problema e propor, sugerir alguma maneira para ver se aquela pessoa consegue manejar aquilo melhor. Eu acho E mais do que que isso, você tem que é estar mais ou disposto menos a isso. dividir isso com essa pessoa que você está cuidando. Não, Porque se você não estiver disposto, não é você quem manda, você não vai mandar, ó, você vai fazer, pronto, não. acabou. Se não fazer sentido, se não fizer sentido para a pessoa o que a gente está fazendo, É, isso é decisão compartilhada. sim, Isso é ser focado na pessoa. E aquela pessoa aderir ao que você quer fazer, ao que você está propondo, compreender, achar que aquilo é uma boa, falar, acho que esse caminho é legal. E esse caminho sendo legal é que ela vai, obviamente, ajudar e ela vai jogar aquele jogo junto com você. Porque a história é essa. É, Eu, eu a não sei gente se, antes, a gente fazia as coisas, né, no paciente. Hoje a gente traz para o jogo. É é, isso. eu não sei se vocês concordam, mas assim, para mim, o paciente, o mesmo paciente, cada dia que ele vai no consultório, ele é um paciente novo para mim. Claro, Ele sem é, dúvida. e se você não entendeu o que é isso, se você não entendeu que hoje você trabalhou com o seu paciente, ele vai voltar daqui X tempo, você tem que ter na sua cabeça que ele é outro paciente, que ele já pensa um pouco diferente, que ele já age diferente e que ele já quer uma outra coisa. E se você não está disposto a ouvir isso, se você está disposto a fazer uma outra consulta e recomeçar tudo, você tá ficando fora. Por isso que não pode ter plano igual, né? Então, quando a gente vê algumas coisas tem protocolo, ok, o protocolo ele é uma parte, né, daquela atenção centrada na pessoa. Mas tem dias, cara, que possivelmente o É, protocolo não vai poder ser cumprido daquela maneira. Exatamente como o Léo falou, cada um chega de um jeito, num dia. O mesmo sintoma, ele não pode ser visto como a mesma situação todos os dias, né? Porque nós somos diferentes a cada dia, a cada momento, né? Então, eu acho ô que Dan, isso é que a gente tem que identificar, né? sim. é. Ô Dan, seguinte, estamos chegando no final do podcast aqui, ó, nós vamos fazer outro, já tá claro, Com o tá? David. É, David vai ser o ponta do Bora! podcast. vamos fazer mais, fica tranquilo. Ó, o figura pedindo cola aqui. Olha lá, tem até Ah, visita. Agora é o seguinte, tem uma parte que a gente faz no podcast que é assim, a gente pergunta para o nosso convidado o que que é uma merda. Você já falou um monte de coisa que você não gosta por aí, mas o que que é uma merda para você assim? no geral, Qualquer coisa. qualquer coisa, É. uma merda para mim é ter perdido a segurança para andar na rua, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. E eu gosto de andar na rua, às vezes sem destino nenhum. E isso é uma coisa que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente perdeu, né? Não tem certas horas que você não pode ir para tal lugar, tem certos lugares que você não pode mais. Então, quando eu olho para trás da minha vida, né, e eu sempre fui um cara de moto, desde os meus 17 anos, sei lá, até eu acho que quase os 50, sei lá, não me lembro. Aí eu parei de andar de moto, porque começou a ficar muito perigoso. Mas, cara,
eu pegava moto de noite e ia seguindo pela orla até Grumari, Prainha, que são praias bem afastadas já, né? Mais pro sul, né? do Rio, né? E hoje não tem a menor condição de fazer nada disso. Infelizmente, né, a gente conseguiu perder a briga da segurança pública no Rio de Janeiro. E em outros, em É, São Paulo isso também, em é, vários outros lugares, então né? isso Muitas para mim é cidades. uma merda, porque é das coisas que me dava maior prazer. É aquela coisa, é acessível para todo mundo, não custa nada, é de graça, né, cara? Sim. Mas isso é uma merda para mim. Assim, sinto muita falta, foi uma mudança enorme. Sinto muita falta desse tipo de coisa. Agora, o Léo tem a pergunta que ele está contabilizando. Ele está Anda, contabilizando essa No score, pergunta. já estou anotando aqui. Já Põe está aí, aqui. vê aí, vai O lá. Dan é o quinto, a gente já tem 4-0. 4-0, hein, Dan, Dan? Vai. assim, sem pensar muito, sem pensar muito. Qual é a sua pseudociência favorita? vixe, pseudociência favorita. Psicanálise. Pronto. Agora nós temos o corte. Agora vem o Pronto, cancelamento. pronto. Pensa, ele falou Amanhã, de quase se vai estar envolveu. zero de seguidor. Mas posso te falar, Dan, Ué, é é minha complicado. favorita. É, Eu opa, sou, tá certo. sou usuário. Sou usuário. Como usuário, inclusive, né? Não, como usuário. É viciado. Adoro. Preciso. Você mudou o placar, Dan. Tava 4-0. Tava 4-0 para Ventosa. Não, porque eu nunca fiz, né? Nem me submeti. Cara, olha só. É aquela história do produzir dano, não produzir dano. Isso. Cara, eu olho um exemplo assim típico. Phelps. Você não vai dizer que na equipe americana não tem bons fisioterapeutas. Eu não acredito que ninguém ali sugeriu ao Phelps botar ventosa. Mas a crença dele, certamente, faz É, com que alguém bote ventosa nele. E exato. aí, meu amigo? Como é que você faz? Quando um cara como o Phelps, na véspera de uma prova, chega para você e fala assim: olha só, bota uma E enche de ventosa Ventosa. aí. E aí você fala assim: não, não vou botar, porque isso não é baseado em evidências. E eu trabalho só baseado em evidência, eu não vou botar. Aí ele nada a prova e perde, amigo. E vai chegar Pronto. para você: perdi por tua causa. Tu não botou aí, meu ombro não funcionou bem. Então, cara, eu acho que a abordagem centrada na pessoa é você, às vezes, ter que escapar das suas próprias convicções e, na medida em que você cuide para não produzir dano, você fazer alguma coisa porque aquela pessoa acredita naquilo. Foi uma pergunta que eu fiz para o Peter O'Sullivan. Falei, Peter, você ainda manipula seus pacientes? Porque ele era um fisioterapeuta manipulativo. Ele falou, manipulo. Manipulo aqueles pacientes que eu viciei nisso. E eu respondo a mesma coisa quando me perguntam se eu manipulo cervical de paciente. Manipulo. Você é um Aquele, De traficante de quem eu, manipulação. naqueles que eu criei esse monstro de É, manipular cervical. exato. é. E agora eu consegui me livrar. Eu falei para esse cara, a última vez que ele teve no consultório, é um triatleta, 60 anos, cavalo, animal. Eu falei, cara, eu não manipulo mais a tua cervical e eu entendo perfeitamente se você for procurar outra pessoa. Mas chegou no momento que, para mim, os riscos superam qualquer benefício. Isso.
e aí eu não vou fazer. Então, eu acho que a pseudociência cai nessa história, às vezes. Não que eu vá fazer, mas Sim, quando tem uma pessoa, uma crença muito, muito forte, uma expectativa de melhora naquilo, não tendo melhorado, inclusive, com outras coisas, sim. na medida em que eu elimine possíveis riscos, não tem jeito. Senão a gente não veria esse monte de atletas de alto rendimento com ventosa, usando K-taping e tudo mais. É. E eu tenho certeza que são fisioterapeutas de altíssimo nível, que trabalham dentro do modelo de prática baseada em evidência, mas Se tem não uma colar o crença, uma adesivo, eu não vou expectativa. arremessar dos três, né? É, É. é isso, amigo. Ô, Dan, seguinte, queria te agradecer demais. Eu gostei muito, E muito, eu muito, também, muito gostei muito. obrigado. Muito Próxima bom. temporada, nós vamos ter o terceiro elemento, então você é um dos nossos convidados para ser o terceiro elemento, tá? A gente vai só compor legal, porque Sempre. vai ter 4 pessoas, então vamos compor legal para você poder trocar uma ideia melhor. Léo, fala aí. Maravilha. Dá. É sempre um prazer conversar contigo. A gente está sempre trocando uma figurinha no WhatsApp, Isso aí. né? E assim, só tenho a agradecer você participar. A gente sabe que a tua agenda é uma loucura. Você tem a vida super corrida. Não, Essa vida de primeiro damo é complicada. não, Ter que tenho mais viajar, tempo, tenho mais tempo fazer hoje o do que janjo. jamais tive. A fora do hospital hoje em dia me deixou com. É. Não, mas tem a vida de janjo, que é puxada. Ah, vai diminuir em breve. Não, obrigado por ter participado. É sempre bom ter Valeu. você aqui e você vai voltar para a próxima temporada. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu acho que esse tipo de encontro é fundamental. Eu acho que isso é que falta. Eu acho que falta na profissão essas trocas de ideias. Obviamente, isso sendo estendido, óbvio, para mais gente é muito melhor, né? Mas eu acho que esse já é um projeto fantástico, né? Principalmente porque vai estar disponível, né, para muita gente. Então, eu é que agradeço aí a oportunidade de estar entre amigos aí, que faz tudo ser muito mais divertido ainda, muito melhor. Dan, Eu obrigado, Valeu, Dan. beijo. valeu. Obrigado. Nosso quinto episódio. A Tamo foto, junto. a foto. A foto. Vai, quem vai bater? Você vai, Léo? Bata aqui, bata aqui. Vai. Cadê? Todo mundo sorrindo? Calma, calma. Abre aqui, agora vai. Foi. Boa. Aí. Vou botar lá no Valeu, valeu, grupo. valeu. Deixa eu só parar de Valeu. gravar. Espera aí que a gente termina.